Bom, vamos lá então entender como funciona uma matrícula, como que você consegue ler uma matrícula com eficiência, tá, pessoal? Já prepara aí o caderno e o lápis, né, ou a caneta, que a gente vai trabalhar na prática isso daí, tá? Já pega aí, já deixa no esquema. O que você precisa saber sobre a matrícula, tá, pessoal? A matrícula é o único documento que comprova a propriedade. Não é IPTU, não é ITR, não é CCIR, não é escritura, não é nada disso, tá? O único documento que comprova quem é o proprietário de de um imóvel é a matrícula do imóvel. É o único, tá, pessoal? Então não tem outro documento fora a matrícula. Então, se algum cliente chegar para você e falar, ó, eu sou o proprietário, toque o IPTU, né? Você fala, não, IPTU só quer dizer que você tem dívida para pagar, tá? Você é o contribuinte lá na prefeitura, no cadastro. Não quer dizer que você é o proprietário, tá? Quem é o proprietário é aquela pessoa que consta na matrícula. Questões como se abre uma matrícula, já falei na aula anterior, desmembramentos, unificações, ordens judiciais, regularizações fundiárias, são várias as formas de se abrir uma matrícula, tá? E vamos para o que nos interessa, né, pessoal? Como que a gente vai ler uma matrícula? Então, quando você se deparar com uma matrícula, tá? Geralmente são desse tipo, tá? Desse tipo não, as matrículas são desse tipo, são mais ou menos o tamanho de uma folha, tá, pessoal? Ó, eu vou mostrar para vocês uma folha. A matrícula tem esse tamanho aqui, mais ou menos, tá? É muito parecido com esse tamanho aqui, comparando com a minha mão, ó. É mais ou menos desse tamanho a matrícula. Aí, do jeito que está nessa imagem que eu te mostrei aí no computador, na tela, eles é feito o ato na frente, acabou aqui, vira a folha, continua aqui, tá? Ah, acabou essa folha, pega outra folha, tá? Continua aqui os atos, tá? Continua os atos, vira. Ah, parou aqui. Então, junta as duas folhas, põe num saquinho, tá? Leva lá no registro do cartório, que é numas gavetas lá, né? Não sei, cada cartório tem uma forma de arquivar essas matrículas, mas deixam elas juntas em folhas separadas. Antigamente, né, nas transcrições eram livros, né? Então, ia virando os livros, né? Acabava o registro aqui, ia para outro livro. Aqui não. Acabou essa folha, pega a outra folha e deixa junto. Então, deixa tudo junto e guarda, tá? Aí vai fazer um ato, tira lá, põe na impressora, pá, imprime e assim por diante, tá? Então, realmente é desse tamanho uma matrícula, né? Então, aqui em cima, né, do jeito que está aí na tela, vamos lá para a tela. Então, em cima, onde está escrito matrícula, vai ter o número da sequência dessa matrícula, para elas ficarem bem organizadas. Só pelo número dessa matrícula você consegue pedir, tá? Então, você passa o número da matrícula, já vai lá no arquivo, tira, né? E já imprime. Ou é tudo digitalizado, a maioria dos cartórios são todos digitalizados, né? Você consegue pedir até online, pelo site do registradores.onr.org.br. Você consegue tirar qualquer matrícula de qualquer localidade do Brasil por esse site, tá? Não precisa de você informar o porquê que você quer tirar a matrícula, nenhum motivo. Simplesmente você pode solicitar essa matrícula, qualquer pessoa pode retirar, informações públicas, isso é importante lembrar vocês, tá? Então, cada matrícula vai ter um número em cima, tá, pessoal? O que vem em sequência, tá? Aqui, essa matrícula que eu coloquei para vocês na tela, é uma matrícula de abertura, tá? Então, o que veio antes dessa matrícula? Veio um fracionamento, que foi aquele caso que eu falei para vocês, que teve, né, um desdobro ali, né? Então, quando saiu 3 matrículas, foi aberta uma matrícula nova, e essa matrícula nova é essa que eu estou te mostrando. Então, como que começa? Já em cima, na abertura dela, já vem a descrição desse imóvel. Então, já vem falando, ó, o terreno designado por lote B, da planta de fracionamento, elaborada por Maria, situado no terreno no bairro da Terra Vermelha, Chácara do Mineiro, com as seguintes medidas e confrontações. Aí fala, ó, qual que é a metragem desse imóvel? 5 metros de frente. Lado direito tem tantos metros e confronta com lote tal. Lado esquerdo confronta com tanto. Nos fundos confronta com lote tal, tantos metros. Encontra-se localizado a 247 metros da confluência. Então, com essa descrição dessa matrícula, você consegue localizar esse imóvel no mundo, tá? Você consegue. Para que seja aberta a matrícula, existe a necessidade de que você consiga localizar esse imóvel em qualquer lugar que esteja, né? Em qualquer local do Brasil, é claro, né? Mas vendo essa descrição, você consegue chegar nesse imóvel. Então, logo no começo já é a descrição do imóvel, tá? Logo abaixo vai ter o cadastro. Eu coloquei tudo riscado, tá, pessoal? Por causa da LGPD, porque eu não posso passar informações para vocês de outras pessoas, né? Isso aí é lei geral de
proteção de dados. Então, vai ter logo abaixo o cadastro, que esse imóvel está vinculado lá na prefeitura, o número do IPTU, e os proprietários na época da abertura, tá, pessoal? Então, aqui era a Maria e o José, e o Jesus com, acho que era a Maria de Jesus aqui com o Luiz, tá? Então, aqui vai vir a descrição, a qualificação completa das partes, e o registro anterior, que é naquele caso que eu falei para vocês, que é dos registros que vieram antes, né? O que era antes? Era uma matrícula só. Dessa uma matrícula saíram duas, né? Aquela encerrou. Então, essa encerrada vai estar aparecendo aí no registro anterior, que é os antepassados, né? As matrículas antecedentes dessa matrícula que foi aberta agora, né? Essa matrícula é novinha, mas ela tem o seu histórico por trás, né? Até chegar no que ela é hoje. Então, logo quando você pega uma matrícula, você vai se deparar com essas informações. Essa matrícula ela foi aberta em 2013, que eu peguei de exemplo, tá? Mas, se você pega uma matrícula mais antiga, ela vai estar escrita em aquelas máquina de escrever, né? Máquina de escrever, vai estar uma imagem meio ruim também, você vai ter que, né, parar um pouquinho mais para prestar atenção, mas ela tem que estar com essas mesmas informações, ela só vai estar um pouquinho mais difícil para ler, dificultosa a imagem, mas é para estar com todas essas informações, tá? E aí, chegou na abertura, tá? Geralmente você vai encontrar matrículas que parou aqui na abertura. Mas aí qual que é a ordem normal de uma matrícula? Continuar os atos, né? Daí para frente que a matrícula começa de verdade, né? Então, o que aconteceu? Sempre, o que você tem que pensar, pessoal? A matrícula, ela tem uma continuidade, tá? Então, pense o seguinte, existe uma linha do tempo, essa matrícula. Então, uma matrícula, vamos desenhar aqui para vocês. Na matrícula, existe o ponto de partida, tá? Que é a abertura. O ponto de partida, que é do jeito que ela tá aí para vocês. O imóvel que é só terreno, o nome de tal e tal e tal. Na linha do tempo, hoje, tá? Você sempre faz uma linha do tempo quando você for entrar numa negociação e regularização. Hoje vai ter tal situação, tem construção, né? O proprietário já mudou umas 3 vezes, esse proprietário já teve 3 venda e compra no caminho aqui, tá? Teve dessa construção, demoliu uma parte, tá? Então, cada história nessa linha do tempo é um tipo de regularização, tá? Mas a abertura sempre vai ser o nosso ponto de partida, tá? Então, essa abertura vai ser o ponto de início para a gente começar a fazer toda a linha do tempo. E é assim que você tem que ler uma matrícula, você tem que ler ela desde o começo, e a partir daí você ir criando na sua cabeça, né? Ou o método que eu vou te explicar, de linha do tempo, para a gente poder chegar a uma conclusão final dessa matrícula, ou uma possível regularização, ou atingir o objetivo que você quer dessa venda, tá? Eu falei para você, pega o papel e a caneta, porque a gente vai entrar eu vou com você, a gente vai fazer uma regularização para chegar numa venda e compra, tá? Financiada. Nesse momento eu estou explicando, mas a gente vai fazer isso na prática. Então, o que aconteceu? O primeiro ato aqui foi uma averbação. Lembra que eu falei para vocês que a averbação são complementos do registro principal? Então, no caso, no registro principal aqui, foi, né, os proprietários aqui, que são Maria, José, Jesus e Luiz. O que aconteceu aqui? A Maria se divorciou do José, então teve uma averbação logo embaixo, que foi um ato, tá? Averbação 1. Então, as averbações e registros, elas seguem números de sequências de atos, tá? Isso é importante você saber. Segue sequências de atos. Não é, a numeração não é averbação 1 e registro 1, depois averbação 2 e registro 2. É tipo, não é assim, ó. Averbação 1, registro 2, ou registro 3 e averbação 4, vai seguir, o número sempre vai seguir. O que vai mudar são os tipos de atos, averbação, registro, averbação, não tem essa linha, tá? O que você tem que pensar é abertura e números. Abertura e atos, tá? Então aqui, ó, uma abertura e o primeiro ato foi uma averbação. Vamos virar folha, viramos a folha. Qual que é o segundo ato aqui? É outra averbação. A outra pessoa lá se divorciou. Então, atualizamos aqui esse ato, esses proprietários, né? Teve um segundo divórcio. E o terceiro ato, o que aconteceu no terceiro ato? Foi uma venda e compra, foi um registro. Então aqui, ó, tá vendo que continuou. O primeiro ato lá era uma averbação, o segundo ato aqui outra averbação, e o terceiro ato um registro. Então aqui embaixo vem um registro da venda e compra, tá? Venda e compra, é um registro. Continuando essa matrícula.
Quarto ato, o Edmundo, que era o comprador, ó, vamos voltar. Quem comprou aqui foi o Edmundo. Ele comprou solteiro, tá, pessoal? Olha lá, registro 3 de 2017. Ele comprou, o Edmundo comprou solteiro, veja lá. Venderam o imóvel de matrícula Edmundo. Brasileiro solteiro, maior empresário. Aí, o que aconteceu? O Edmundo, ele se casou em 2021. O que veio aqui depois? Um ato de averbação. Que o Edmundo se casou, né, com outra pessoa que tem o nome de Jesus aqui, que eu risquei. Tanto Jesus aqui nessa matrícula, Jesus. Tá? Então, veio um ato aqui, ó. Quem fez, inclusive, esse ato aqui em 2021 foi eu aí, ó. Escrevente autorizado Charles Ferreira Nunes. Tá? Eu fiz esse ato aqui em 2021. Eu que registrei isso aqui. O quinto ato, pessoal, em seguida, uma caução, tá? Uma caução de locação. Então, o Edmundo lá, assistido de sua esposa, que vamos supor que o nome dela seja Maria de Jesus, ele deu em caução esse imóvel, tá? E o que é importante você saber, pessoal, de cor e salteado. É uma das coisas que eu falo para todos os meus alunos, uma coisa que é obrigatória, tá? Você que trabalha com negociações imobiliárias, no ramo imobiliário, o que é obrigatório você saber? A base, tá? Regime de bens. Regime de bens é fundamental. Não tem como você trabalhar com imóveis e você não dominar o regime de bens. Você tem que saber regime de bens. Parcial de bens, universal de bens, separação total de bens, separação obrigatória de bens, que é diferente da separação total de bens, que é a convencional. Gente, cada regime de bens tem uma regra. E por que é importante você saber? Para saber se o marido ou a mulher, o esposo ou o marido, sei lá, tem que assinar nos atos, porque você pode tornar um ato desse anulável se não tiver a concordância de tais pessoas, tá? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, o quinto ato é uma caução. O Edmundo está assistido de sua esposa, tá? Nesse caso está correto, ela assinou, né? Porque eles casaram pelo regime da comunhão parcial de bens. Então ela tem que dar a anuência sobre algum tipo de garantia que ele vai colocar sobre esse imóvel. Então, corretamente, tá? Vamos lá, dando sequência. O ato sexto, um cancelamento de garantia. Cancelou aquela caução que foi dado em cima, né? Então, também, eu falei para vocês que cancelamentos são averbações, outra averbação. E aí, parou, tá vendo? Então, essa matrícula parou aqui e está disponível para atos futuros, tá? Então, mais ou menos assim que funciona uma matrícula, tá? Você vai seguir pelos números de ordens, tá? Não pelos tipos de atos, que são averbações ou registros, mas sim pelos números de atos. Vamos agora, aqui eu já falei para vocês de registro e averbação. Agora, pessoal, vamos fazer na prática, tá? Uma análise, que eu quero que vocês peguem isso de forma fácil, como que você vai ler uma matrícula, e a gente vai fazer junto, tá? Vamos fazer junto. Deixa eu pegar. Enquanto isso, você vai pegando o caderno, se você não pegou, que eu vou pegar a minha lousa para a gente analisar junto essa matrícula e você ficar craque, tá? Agora que você já sabe o que é uma verbação, o que é um registro, que a matrícula seguem ordens específicas, tá? De números de atos e não de tipos de atos, registro ou verbação. Você tem que pensar da seguinte forma: quando você vai analisar uma matrícula, sempre faça uma linha do tempo, tá, pessoal? Uma linha do tempo daquela forma que eu te falei. A abertura vai ser a sua ordem inicial. Então, quando você vai pegar uma matrícula um pouco mais complexa, de forma que você vai ter que ler. Então, você já chega lá no seu caderno e coloca assim, ó, abertura, tá? Abertura. O que você vai colocar nessa abertura aqui? Você vai colocar as informações que tem na abertura, tá? As principais. Vamos acompanhar junto comigo. O que está falando aqui, ó? Que é um lote de terreno. Então você já vê, opa, aqui só tem lote, tá? Não tem construção. Então você já coloca, é só lote, tá? Já tem uma informação que é só lote. Em sequência, vai colocando aí. Em sequência, quem fez esse loteamento, né? Jardim Santa Marina, tal. Considerando de quem da frente olha para o imóvel, frente para a Rua 9. Essa rua tá Rua 9. Então é o lote lá na Rua 9, que não tem denominação ainda essa rua. Tá só Rua 9. Espero que vocês estejam vendo aí, tá? Dando sequência, onde mede 6,50, né? Lado direito, 20 metros. Lado esquerdo, com lote 11, 20 metros. E nos fundos, 6,50 metros, encerrando a área de 129,90 metros quadrados. Pessoal, vocês acharam alguma coisa de errado nessa matrícula, nessa descrição?
Olha, 6,50 vezes 20 metros quadrados não dá 129,90 metros quadrados, né? 6,50 vezes 20 dá 130 metros quadrados, né, pessoal? Tem 10 centímetros a menos aí. Então, né, só de ler essa matrícula você já pegou, ó. 6,50 vezes 20 não dá 129,90. Então tem alguma coisa errada com essa metragem quadrada, né? Não está conversando as informações aí. Então você já coloca um alerta ali, ó. Você já sabe que é só lote, sabe que é só rua, né? Não tem nome ainda atual dessa rua, e que a metragem quadrada está estranha. E o que, que tem embaixo? Tem um cadastro lá que está bem antigo, né? Tem um cadastro antigo. Então você já coloca cadastro antigo, tá? Isso aí só de começo, tá? A proprietária é a comercial, alguma coisa, é o nome da comercial, né? E o registro anterior é como se originou esse lote, né? O feio de desmembramento. E aí veio a data, que foi em 1991. Então, ó, na abertura, pessoal, dessa matrícula, o que, que a gente tem de informação? É assim que você tem que analisar a matrícula. As informações que a gente tem, que só tá lote, que ainda tem que esse lote, né, faz frente para uma rua que não tem denominação. A metragem quadrada tá estranha. O cadastro, que é o IPTU, tá bem antigo, essa informação, e que a proprietária é a comercial, tá? Vamos dar sequência nessa matrícula. Você tá marcando aí, né, comigo, né, pessoal? O que, que vai acontecer aí depois? Veio uma verbação, tá? Veio uma verbação aqui embaixo, a primeira verbação. Então, o que, que fala nessa verbação? Você vai marcar lá no caderno, a verbação 1. A V1. Falou que o objeto desta matrícula, juntamente com outros, encontra-se hipotecado. Então, tem hipoteca, tá? Tem uma hipoteca sobre esse imóvel. Então, beleza, você marcou. A verbação 2. Tá falando o quê? Que sobre o imóvel objeto desta matrícula foi construído o prédio número XX aí da Rua 9. Então, a verbação 2, né? Teve uma construção do prédio, vamos supor que seja o prédio 90 aí, da Rua 9, tá? Então a gente já sabe que tem uma construção de um prédio nessa matrícula. Então o que, que a gente faz aqui, nesse caso? Como já tem uma construção, né? A gente pode colocar lá que não é mais lote, né? Aqui já tem uma construção, tá? Então você já tem uma informação aqui, que tem uma construção. Na verbação 3, veio uma verbação falando que foi juntada na época a CND do INSS dessa construção. Ok, é uma informação a mais. Gente, quem trabalha hoje em dia só tirando o CND do INSS tá ganhando um dinheiro alto, viu, pessoal? Não é por nada, não. Quanta gente chega hoje lá no cartório pedindo indicação de pessoas que tiram CND do INSS para construção. Tem gente que não sabe, né? Não é tão fácil preencher lá na Receita Federal. E o pessoal não consegue. Tem gente que cobra. Olha, para você ter uma ideia, na minha cidade, o pessoal cobra de 600 a 1.200 reais para tirar uma CND, tá? Para preencher o CNO e para fazer a emissão, né? Porque sem a CND você não consegue averbar a construção. Então, tem gente que só está sendo que se tornou especialista em tirar a CND do INSS. É um ótimo nicho, tá? Que não tem gente para concorrer, tá? Então, vamos lá. Então, voltando na verbação 3, só foi a informação de que foi juntada na época, né? A CND do INSS. Vamos seguir aí para a próxima folha, a verbação 4. A verbação 4, pessoal, veja lá. Olha lá o que aconteceu. Olhou aí? Cancelou a hipoteca da verbação 1. Fica cancelada a hipoteca objeto da verbação 1, em virtude do cancelamento dado pela Caixa Econômica Federal. Então, cancelou a hipoteca. O que aconteceu? Então, você já pode fazer o seguinte aí no teu caderno. Você vai puxar uma setinha aqui, ó, para a hipoteca e riscar. Lá que estava na verbação 1, porque essa verbação 4 veio para aniquilar, tá? A verbação 1. Não tem mais aquela hipoteca. Então, aqui a gente já riscou do mapa, tá? E, consequentemente, a gente já pode fazer isso aqui também, porque ela já fez já teve o seu
pode riscar essa verbação 4 que ela já teve o seu efeito já produzido, né? Então, não vamos sujar aqui nossas informações, tá? Então, cancelou aquela hipoteca de cima. Vamos para o registro 5. Olha lá, pessoal, que interessante. No registro 5, veio uma venda e compra. Então, a proprietária, que era na época a comercial, que nós marcamos lá em cima na abertura, ela vendeu o imóvel, né, para o Campos, vamos supor que seja Maria aí, Maria Campos Nascimento, divorciada. Então, a gente já risca lá em cima a informação, né, que a proprietária ela era aquela pessoa jurídica comercial. Coloca aqui, registro 5, venda e compra, tá? Quem é a proprietária agora? Maria Campos, tá? Divorciada, marca aí também, divorciada. É importante você marcar o estado civil dessas pessoas, tá? Que vão aparecendo na trajetória da matrícula. Lembrando, tá? Que no final dessa matrícula a gente vai querer fazer uma venda e compra, tá? Financiada. E por que financiada? Porque quando a venda e compra é financiada, o banco ele vai querer fazer a vistoria lá no imóvel, vai querer ver se está tudo certo, né? Então vamos seguir essa linha de raciocínio. Então aqui até 1992 a gente tem essa informação, uma venda e compra, né? Que a Maria Campos ela é divorciada, ela é proprietária. A gente já tem uma construção lá na Rua 9, o metragem quadrada ainda está estranha, né? Tem um cadastro antigo e tem uma construção. Então, vamos lá. Registro 6. O que está no registro 6? Teve uma hipoteca. O que a Maria Campos fez? Ela hipotecou esse imóvel para a Caixa. Outra hipoteca. Então, vamos fazer aqui, ó, um registro 6, que é um registro, hipoteca. Hipoteca, tá? Hipoteca. Vamos para outra folha aqui, né? Registro 6, hipoteca. Então tá hipotecado para a Caixa, até aqui 92. Vamos seguir a história. Aqui em cima é a trava-língua. É a continuação dessa hipoteca, tá? Com a taxa de juros, que era na época, que era cruzeiros. Não sei se era nem novos ou antigos, mas sei lá. O que veio na verbação 7? Logo em seguida, já em 2010. Olha o salto que deu, pessoal. Lá de 1992, a gente já foi para 2010, na verbação 7. Então, a verbação 7. A verbação 7. O que é a verbação 7? Fica cancelada a hipoteca objeto do registro R6. Então, cancelou a hipoteca. Então, o que a gente vai fazer? Já risca lá do caderno lá a hipoteca, tá? Já cancelou aquela hipoteca. Você já risca aqui também para não sujar suas informações, para você ter mais clareza na hora que você for fazer o veredito final aí, né? Dá o voto aí, né? Deixa eu ver aqui o caderno, aqui, mais fácil. Espero que vocês estejam enxergando aí. Então, cancelou a hipoteca. O que continuou aí na verbação 8, pessoal? Atualizou o cadastro. A verbação 8. Cadastro atual, que é o IPTU. Então, você já pega lá da abertura, né? E já risca aqui, que já tem um cadastro atual. A verbação 8, cadastro atual. Vamos dar sequência nessa matrícula. Na verbação 9, olha aí, pessoal, procede-se a esta verbação para constar que a Rua 9, constante nesta matrícula, atualmente denomina-se Rua Esper Haddad. Então, lá no começo era Rua 9, agora já tem a verbação 9, Rua Esper Haddad. Né? Esper Haddad, sem H, o Esper, é com E. Tá? Então, ó, tá vendo que tá ficando, nossas informações estão melhorando aí, né? Tá ficando cada vez melhor. O que veio na verbação 9, né? Que é a Maria Campos Nascimento. Vamos voltar lá na venda e compra. A Maria Campos era divorciada, tá? O que aconteceu? Ela casou com o Eliseu. Então aqui, ó, veio uma verbação 10. Casamento. Atualizou o estado civil dela. Ela casou com o Eliseu. O que aconteceu lá no R11? A Maria Campos Nascimento
assistida de seu marido, Eliseu, que foi comunhão parcial de bens, vendeu para o Cleiton, casado com a Claudineia. Então, pessoal, lá no seu caderno, você já pega, ó, que agora o R11, venda e compra. Ó, a Maria, casada com Eliseu, vendeu, né, para o Cleiton e Claudineia, casados. Então você já vai riscar lá do teu caderno o registro 5, que era a venda e compra da Maria, porque ela saiu da jogada. Então você já risca aqui, tá? Você já risca. E tudo que era relacionado a Maria e o Eliseu, você já pode riscar, tá? A verbação 10, por exemplo, que era o casamento, você já risca para limpar da tua linha de raciocínio final. Estamos chegando ao fim dessa matrícula, tá? Então, ó, vamos supor que nós temos mais um ato aqui, mas vamos só para a gente finalizar aqui, para ser essa venda e compra aqui, tá? Vamos supor que nós chegamos ao fim dessa matrícula. E agora, né, o Cleiton e a Claudineia, eles querem vender, tá? Eles querem vender esse imóvel. Aqui no registro, no próximo registro, eles querem vender. O que a gente tem que ter de regularização futura para conseguir vender esse imóvel financiado pela Caixa ou pelo Banco do Brasil? Vamos lá nas informações que a gente tem. Lá na abertura, era só lote, era rua. Hoje, o que a gente tem? Que tem uma abertura, que tem uma metragem ainda, que não foi arrumada, que tá meio suspeito isso daqui, a metragem do terreno, tá? Que existe uma construção da Casa 90, que deixou de ser Rua 9, que passou a se chamar Rua Esther Haddad. Então, existe, vamos lá, nessa matrícula, uma casa número 90 da Rua Esther Haddad. O cadastro já está atualizado, está em nome do Claudinei e a Cláudia, só que a metragem quadrada ainda está meio estranha, tá? A metragem quadrada está estranha. Vai ter que fazer um ato de regularização aqui antes dessa venda, né? Então a gente vai ter que arrumar essa metragem quadrada. Como a gente já tem todas as medidas, né, desse terreno na matrícula, só a metragem quadrada que está errada, o engenheiro foi lá em campo, fez um projeto e constatou que realmente a metragem foi colocada errada, metragem quadrada, mas a metragem de 6,50 por 20 estão certas. Ele fez um projeto simples, né, um croquisinho, recolheu a ART, né, fez o memorial descritivo, reconheceu a firma dele e dos proprietários, levou para o cartório, e aí o cartório viu, né, que realmente, com base nas medidas da própria matrícula e com o projeto que foi apresentado, a metragem quadrada é de 130 metros quadrados, que foi esse próximo ato que eu vou estar mostrando para vocês, que foi a verbação 12, tá? A verbação 12. A verbação que imóvel objeto desta matrícula encerra a área de 130 metros quadrados, tá? Então, aqui a gente já risca isso daqui. Então, o terreno tem 130 metros quadrados. Nesse caso aqui, esse imóvel aqui, ele está perfeito para ser feito a venda, tá? Do Claudinei e da Cláudia. A não ser que o Claudinei ou a Cláudia se divorciassem, aí teria que ter atos seguidos aí, né? Para atualizar esse estado civil deles, né? Ou que o Cláudio e a Claudineia, sei lá, algum dos dois tenham falecidos, algum dos dois faleceram, aí o que seria feito depois? Inventário e partilha, tem que registrar esse inventário para declarar quem são os herdeiros, para depois os herdeiros poderem vender, tá? Vamos supor outra regularização que talvez poderia ocorrer sobre esse imóvel. Vamos supor que foi demolido essa construção, né? Vamos supor que foi demolido. Aí teria que ter uma verbação aqui de demolição depois, né? Mas que não é o caso. Isso aqui são só exemplos, tá, pessoal? Mas o que eu quero te mostrar, né? Tá com esse quadro aqui. Deixa eu ampliar a tela. Deixa eu te mostrar. Que essa é a linha de pensamento aqui. Essa é a linha de pensamento que você tem que fazer
quando você vai ler uma matrícula, você tem que pegar e fazendo todo um histórico, tá, pessoal? Porque às vezes você pega só o último ato. Você viu que o problema estava lá na abertura da metragem quadrada. A metragem quadrada estava errada lá no começo. E aí chega na hora do financiamento, tá? O último ato aqui foi uma averbação para arrumar isso daqui. Provavelmente aconteceu. Esse pessoal tentou vender financiado, chegou na hora, o banco foi verificar o terreno e viu que não estava batendo a metragem quadrada lá da abertura. Pediu para regularizar isso. Isso aí acabou atrasando a negociação na venda e compra, tá? Então, se você ler a matrícula inteira, você consegue identificar um erro. E é assim que você tem que fazer. Vai marcando tudo e vai riscando, tá? Então, você vai colocando em sequência todos os atos da matrícula. Porque, às vezes, no meio, o que acontece? Se tem muitos atos, você vai encontrar uma hipoteca que não foi cancelada. Por exemplo, você vai encontrar uma caução de um imóvel que não foi cancelada. Você pode encontrar uma condição. Por exemplo, se tem doação, você tem que ficar esperto com doação. Às vezes tem uma cláusula lá de incomunicabilidade ou impenhorabilidade que não foi cancelada, tem uma cláusula de reversão numa doação antiga, tá? Tem uma cláusula resolutiva de uma venda que foi feita lá atrás, por exemplo, vamos supor que essa venda e compra aqui, ó, o R5 para Maria de Campo tinha uma cláusula resolutiva, né? Não apareceu isso no texto, mas quando tem a cláusula aparece no texto. Essa daqui não foi o caso, mas vamos supor que você pega uma matrícula parecida com essa, que tem muitos atos, e tem uma cláusula resolutiva nessa venda e compra. Já ocorreu várias vendas, mas ainda está em aberto essa cláusula resolutiva. Isso daí pode gerar um risco para você e para o seu cliente. Os bancos também não vão financiar se tem uma cláusula resolutiva aberta, que não foi cancelada. Então você tem que analisar a matrícula inteira, tá? E a fundo, item por item, tá? Se você fizer dessa forma, você vai diminuir assim, ó, 99% a chance de dar errado a sua negociação. E você já vai prevenir, pega essa dica, você já vai prevenir regularizações futuras, tá? Identificando esses erros, antes mesmo de você fazer a venda, você já vai poder regularizar e cobrar por essa regularização, tá? Nesse caso, por exemplo, fizemos a inserção da metragem quadrada, tá? Correta, que estava antiga lá no começo. Se fosse qualquer tipo de corretor, só iria olhar no final, ver que é o proprietário é ele, chegou lá na hora da venda, fez o contrato, bateu no cartório, o banco primeiro que não vai aceitar, né? Tá diferente. Bateu no cartório também, vai comparar as medidas, não bateram. Então, você já vai prevenir uma metragem errada, tá? Ou algum tipo de ato que tenha que ser feito no meio. Tá bom, pessoal? Essa foi a aula aí de leitura de matrícula.